Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui na Chiquita Premium, loja do Cabral, em Curitiba, para falar com vocês sobre introdução alimentar. Na verdade, eu quero falar dos acessórios que facilitam essa etapa da nossa vida. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que a criança em introdução alimentar, ela começa a introdução dos alimentos sólidos aos 6 meses de idade, segundo as recomendações básicas de saúde, exceção caso a caso, que não vem nesse momento, não é o nosso assunto. Uma coisa que pode nos ajudar muito nessa etapa, muito mesmo, é a cadeirinha própria para a alimentação. Por quê? Porque essa criança aos 6 meses, ela precisa estar num lugar que ela não se distraia tanto, ela precisa estar num lugar que ela possa focar na comida e que você tenha acesso a ela sem que isso te incomode. Às vezes você vai dar no carrinho de bebê, por exemplo, tem gente que prefere dar para a criança sentada no carrinho. O carrinho não tem uma altura adequada, no bebê conforto, a criança é muito inclinada. Então, investir numa cadeirinha de alimentação é algo que eu sempre indico, principalmente porque você vai usar muito, muito, muito. A Ana Júlia está com mais de 3 anos e até pouco tempo atrás ela usava. Às vezes ela ainda pede, eu só não uso mais porque eu dei pro meu sobrinho a minha cadeira. Mas ela usou por muito tempo. Então, se você calcular que você vai comprar com a criança aos 6 meses e vai usar até uns 3 anos e meio, mais ou menos, são 3 anos de uso de um produto. Eu, particularmente, indico muito. E mais, não é apenas para alimentação, principalmente nesses primeiros meses, nesse comecinho, a criança com 6 meses, ela pode usar a cadeira para descanso, para enquanto você está na cozinha, por exemplo, fazendo a papinha, ela poder ficar te observando, isso vai ajudar muito você. Essas cadeiras aqui são 3 modelos que eu separei para vocês, eu vou tirar esse aqui para vocês verem. São cadeiras altas, que elas são muito boas para quando você quer ficar na mesa junto com a criança. Elas todas têm essa questão de você poder tirar essa bandeja de cima. E isso eu acho essencial. Se você pudesse falar o que eu preciso, seria isso. Porque a criança suja muito isso aqui e você tem que tirar toda a cadeirinha para limpar, é muito mais trabalhoso. Você poder lavar só isso aqui na sua pia, ali na cozinha, é muito mais fácil. Esses 3 modelos tiram a bandeja de cima. Outra coisa que é bacana, que esses 3 modelos também fazem, é você tirar essa bandeja aqui. Ou seja, você pode deixar a criança presa no cinto de segurança, ok? Ela fica presa, mas ela fica sem a bandeja na frente. Então você pode tirar e você pode ficar ali com a criança segura, sentadinha perto de você, enquanto você faz alguma outra coisa. E também, todos esses modelos têm a opção de recline. Você pode reclinar para a criança. Muitas vezes a criança dá aquela cochiladinha logo depois da comidinha. Você pode deixar a criança descansando aqui também, perto de você, numa altura e com segurança, porque todas essas cadeirinhas também têm cinto de segurança. Essa cadeirinha aqui, que é da Kiko, por exemplo, ela tem até mesmo esses acessórios para a criança menorzinha ficar distraída, não para a hora de comer, tá, gente? Isso aqui é para depois, quando a criança estiver descansando, você quiser usar como uma cadeira de descanso, você pode colocar os acessórios. Esses 2 modelos aqui tem uma coisa muito legal, que aqui eu tinha na minha época, com as minhas filhas, eu não tinha isso, e se eu soubesse, eu teria comprado uma dessas. Mas isso aqui, quer saber o que é? Regulagem de altura, ou seja, não importa a altura da sua cadeira que você vai estar sentada, a altura da mesa, você vai poder regular a cadeira da criança de acordo com a altura que você precisa. Eu achei isso muito legal. A da Kiko também tem esse recurso. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que essas cadeiras parecem muito grandes, mas quando elas são desmontadas, elas não ficam assim. Depois eu vou pedir ajuda para as meninas e eu vou mostrar para vocês como elas ficam reduzidas quando desmontadas. Mas se ainda assim, mesmo desmontadas, você não tem dentro da sua casa um espaço para colocar uma cadeira dessas, ou você simplesmente não quer, você tem a outra opção, que são as cadeiras que você põe em cima da sua própria cadeira na sua mesa de jantar. Existem vários modelos, inclusive modelos lúdicos, tem modelo do Mickey, da Minnie, que são essas cadeiras que você põe em cima da cadeira. Ela tem cinto de segurança para você prender na cadeira, para você ficar bem seguro, e ela também tem regulagem de altura, ó. Você pode deixar mais baixo ou mais alto. Ela também sai essa bandeja, mas como é um modelo diferente, ela não tem aquela bandeja superior. Mas essa bandejinha aqui pequena da criança sai. Ela tem cinto de segurança para a criança também. E você pode posteriormente tirar até esse
encosto aqui da cadeira e usar como um booster. Igual a gente tem o booster do carro, você pode ter um booster na sua mesa de jantar para a criança ficar mais alta e usar por bastante tempo. Depois que você vai investir na sua cadeirinha de alimentação, você tem vários outros recursos que podem te ajudar na alimentação das crianças. Uma são os talheres adequados. Ah, mas eu tenho talher em casa. Sim, eu sei que você tem, mas provavelmente você tem um talher de metal, e se é de plástico, dificilmente é um talher específico para bebês, que é BPA free, com aquele montoeira de coisa que a gente sabe que é importante. Esse modelo aqui, por exemplo, eu achei muito legal porque ele é bem pequenininho. É muito importante que a colher seja um tamanho pequenininho. Uma colher grande você vai enfiar na boca do bebê, vai sujar toda a boca do bebê, e a chance de ele comer menos é maior, porque você vai desperdiçar mais comida do que conseguir colocar na boca da criança. Então, invista em colheres que são pequenininhas e que são principalmente com esse material, tipo um plástico, que na verdade é um material próprio para isso, BPA free. Por quê? Porque ela é mais macia, ela tem menos chance de machucar a boca do bebê, principalmente porque a criança vai querer também tentar comer sozinha. Você precisa de um talher que não machuque a criança, tá? Inclusive, você pode optar por garfo e colher. Existem vários garfos que são nesse material também, eles são arredondados e eles são mais profundos. Então, fica muito mais fácil a criança comer. Até hoje, a Ana Júlia come com um garfinho assim, mais fundinho. Ela come sozinha e facilita muito a minha vida. E ela fica se sentindo especial porque ela tá comendo de garfo e não de colher. A gente tem que fazer toda essa psicologia também. E a mesma coisa para os pratos. Você pode falar, eu tenho prato, eu concordo, você pode usar o seu prato sem problema nenhum. Mas se for de vidro, você não vai querer deixar perto da criança, com certeza, porque o risco de você derrubar é grande. E se for de plástico, você tem que conferir se é BPA free, principalmente se você for esquentar coisas no micro-ondas. Eu gosto muito, para o início, bem no comecinho, introdução alimentar, esses potes mais fundos, porque você usa muita papinha que geralmente ela é mais pastosa, às vezes é uma sopinha mais líquida e a chance de derrubar num pratinho mais raso é grande. Mas eu gosto muito de usar isso aqui, então, por isso. Você mais posteriormente, quando você começar a colocar pedaços maiores de comida, até usar comidas diferentes, é legal você fazer essa divisão para a criança ver bem a diferença dos alimentos, sabe? E também até mesmo no começo, esse prato é legal porque ele é fundo, porque o ideal é que você não misture os sabores. Então vamos supor, você vai dar batata, franguinho e um feijão amassadinho. Não sei se essa é a melhor combinação nutricional, mas vamos supor que você vai fazer isso. O ideal é que você coloque em lugares diferentes para que a criança sinta cada sabor diferente. Então, um prato com divisória é também um bom investimento, é muito bacana. Duas outras coisas que são invenções da indústria, mas que são invenções que nos ajudam muito. Um é o prato com ventosa, ó gente. Esse prato você pode colar aqui. Então, se a criança só empurrar assim com a mão de bebezinho, ela não vai derrubar. Para tirar, você tem que fazer uma força. Eu tenho um desse em casa e eu gosto bastante. Só que hoje a Ana Júlia tá com 3 anos e meio, ela já consegue tirar, né? Mas com o bebezinho de 6 meses não vai conseguir. Esse prato também, ó, é um prato mais fundo com divisória e já acompanha também uma colherinha. Então, você pode ver essas opções que vão facilitar na hora de você dar para o bebê. Uma outra opção que essa eu não conhecia, gente, conheci esses dias e não tive também, eu vou mostrar para vocês, é esse prato aqui é da Kiko. Ele tem, ó, esse aqui é o prato, um prato fundinho com divisório. Ele tem essa parte de baixo para você colocar água. Por quê? Água quente. Por quê? Porque a criança, ela demora muito para comer às vezes. E dependendo, se você mora em Curitiba, tipo eu, de repente a comida já tá fria. E de repente a criança não gosta nem de comer mais porque já tá fria. Então uma opção para você manter a comida quentinha é você deixar a água morna embaixo. É como se você deixar a comida em banho-maria, ó. Assim como o prato com banho-maria, outro produto que eu não usei, mas já ouvi falarem muito bem, é essa colher alimentadora. Você coloca a papinha dentro da colher e você vai apertando e a papinha vai saindo na colher e você vai dando para a criança. E à medida que ela vai comendo, você vai apertando mais e assim por diante. Eu não utilizei porque eu realmente não tive dificuldades de alimentação com as meninas. Mas eu já ouvi falar principalmente para casos de crianças que têm algum tipo de restrição alimentar mais complicada por conta de anatomia bucal, etc. Isso pode ser uma boa indicação. Como eu falei, eu não usei, mas já ouvi muita gente falar bem. Às vezes pode ser uma solução se você estiver tendo muitas dificuldades com a alimentação do seu filho. Com a introdução alimentar, começa-se também a necessidade de introduzir água na alimentação da criança. Ele precisa passar a tomar água, o seu filho. Então, uma das sugestões é que você utilize os copos de transição.
Isso, claro, converse com o profissional que acompanha você, porque eu já vi gente que falou que amamentava, a criança começou o copo de transição e teve dificuldade. Então veja como está sendo a amamentação do seu filho, converse com o profissional, mas se você for optar por usar copos de transição para incluir a água para o seu filho, eu sugiro os copos de bico de silicone, que são copos de bico molinho. Eu acho que eles são muito mais fáceis para a criança pegar, para a criança ter facilidade, para a criança ter familiaridade com o tipo de bico, vai facilitar a ingestão de água. E isso é muito importante. Eu particularmente gosto muito, eu usei muito esse modelo da Nuke aqui, eu gosto muito desses copos porque eles têm tampa e eles são anti-vazamento. Ou seja, a criança pega o copo, ela vira, o copo não vai vazar, a não ser que ela fique mexendo no bico e abrindo o bico. Mas se ela só virar assim, não vai vazar. E isso é ótimo, você pode deixar com tampa, com a água ao longo pela casa, o dia inteiro, para a criança ir tomando ao longo do dia, porque senão ela esquece mesmo. Então não use só para alimentação, você pode deixar em casa, com água, com a tampinha, ao acesso da criança, para que ela se familiarize a utilizar, a tomar água ao longo do dia, uma coisa que nós adultos muitas vezes não fazemos, né? Uma outra coisa que é bacana é a gente usar os babadores impermeáveis nesse momento para facilitar a nossa vida, né, gente? Não sujar toda a roupa. Então, os babadores são impermeáveis, quanto maior, melhor, porque eles vão cobrir mais a criança. Você tem a opção desse bolsinho rígido, que inclusive você pode tirar depois. Você tem também a opção do babador com um bolsinho que não é rígido, com um bolsinho de tecido mesmo, né? Tem essa opção. E ele também é bem grandão. Pra mim não parece grande, né, gente? Mas para um bebezinho pequeno ele cobre bem. Mas tem uma outra coisa que é sensacional. Olha que legal. Isso aqui é um babador que você veste na criança. Então realmente você protege bastante, bastante, bastante. Eu acho muito, muito, muito bacana. Então invista em babadores impermeáveis, porque eles são fáceis de limpar também, então você pode usar o mesmo ao longo da semana, você passa um paninho e fica muito tranquilo para você reutilizar. Às vezes a pessoa fica com medo de comprar um babador desse, em comparação com o de tecido, que às vezes é mais barato, mas o de tecido você vai ter que lavar todo dia, toda hora que você usar. Esse aqui você consegue passar um paninho úmido ou passar uma esponjinha e já reutilizar na próxima refeição. Então essas são minhas dicas de produtos que eu acho que são bacanas você investir para facilitar a introdução alimentar. Lembre-se, vai facilitar para você, não é só para criança, é para você também.